igualmente cumprimentar os ministros extraordinários da comunhão eucarística, a todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, pertencentes a essa paróquia, que vieram de outras paróquias para estar conosco na graça desta celebração. Igualmente desejo cumprimentar os cantores e cantoras do coral Mirim Santo Antônio, como também o seu regente, o professor Charles, enfim, todos vocês que nos ajudam nessa celebração, que conosco reza, que se coloca diante daquele que é o Senhor e que nos dirigiu hoje a sua palavra para o nosso crescimento e para a transformação de toda a nossa vida. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, Deus havia dado a Moisés 10 mandamentos e nós conhecemos esses 10 mandamentos. E os mandamentos naturalmente foram desdobrados pelo povo de Israel pela compreensão de que não era uma teoria, uma ideia em 10 frases, mas era naturalmente algo que devia ser posto em prática pelo povo de Israel, para que, amando a Deus sobre todas as coisas, pudessem igualmente fazer com que esse mandamento fosse desdobrado através de atos concretos que deviam chegar pelas atitudes ao coração e à vida dos irmãos. Porém, o tempo foi passando e algumas instituições dentro de Israel imaginaram que aqueles mandamentos eram muito poucos e que, portanto, era preciso desdobrá-los para que assim o povo pudesse praticar aquele mandamento. Qual o resultado? Eles contaram todas as letras dos 10 mandamentos e o total deu 613 letras. Qual o resultado? Fizeram 613 mandamentos para que o povo pudesse, praticando, poder mais facilmente chegar a Deus. Não é que esses mandamentos fossem ruins, esses 613 mandamentos, mas o grande problema é que, não poucas vezes, esquecendo os 10 mandamentos fundamentais, principais, eles acabaram ficando presos apenas àqueles 613 mandamentos. E aí começou uma grande piração, uma palavra contemporânea, na cabeça do povo. Porque quem de nós é capaz de praticar 613 mandamentos? Quem de nós seria capaz de viver aquilo ali? Porque dizia-se que se você se separasse de um deles, você estaria pecando contra Deus e não conseguiria chegar ao seio de Abraão, ou seja, não conseguiria chegar ao reino dos céus. Ora, as coisas ficaram tão duras na prática para o povo de Deus no Antigo Testamento, que um teólogo daquele período, um fariseu, que viveu cerca de 50 anos antes da chegada de Jesus Cristo, disse algo fundamental. E o que ele disse? Criticando seus próprios irmãos: vocês têm tantos mandamentos, nós criamos tantas leis e nós obedecemos tanto essas leis e nós nos engessamos por causa dessas leis, que quando o Messias vier, nós iremos a ele. Nós não precisamos mais da sua presença, porque nós já temos nossos 613 mandamentos, e diremos: vá embora, volte para o céu, porque realmente nós não precisamos mais de você. E foi exatamente isso que aconteceu. E o resultado é aquilo que nós ouvimos no Evangelho de hoje, que nos foi proclamado, ou seja, Jesus veio. E Jesus não quis eliminar a lei antiga, mas Jesus quis levar essa lei antiga ao perfeito cumprimento. Jesus fez com que essa lei fosse iluminada por algumas coisas fundamentais e que o povo havia esquecido por causa do engessamento desses mandamentos enormes que foram criados pelos fariseus. Ou seja, Jesus nos mostrou que fundamentalmente é preciso que a gente comece a partir da caridade, a partir da bondade, a partir do amor, a partir do acolhimento, a partir de uma vida que enxerga no outro, não aquele a quem nós devemos acusar, mas o outro deve ser fundamentalmente amado, protegido e penhorado
para que viva, portanto, as alegrias dos mandamentos que nos foram dados. Pois bem, rejeitaram Jesus, rejeitaram o Messias tão esperado, clamaram pela presença do Messias, mas o Messias estava diante deles e eles não quiseram vê-lo, enxergá-lo e acolhê-lo. Qual o resultado? Jesus, decepcionado no Evangelho de hoje, nos conta uma parábola fundamental, que é a parábola dos vinhateiros. E Jesus faz isso muito bem, porque Jesus está diante dos sumos sacerdotes, que representava a classe dos fariseus, e dos doutores da lei, que representava a classe dos saduceus, que eram grupos políticos e religiosos do seu tempo. E de uma forma muito solene e muito sábia, Jesus lhes conta uma história, e essa que nós vimos, que é vinhateiros que estão na vinha, mas que não querem trabalhar direito, e o dono da vinha lhes envia os seus empregados, os seus mensageiros, e eles matam esses mensageiros. Jesus está falando naturalmente de quem? Jesus está falando dos profetas que foram enviados por Deus para pregar para o povo. Qual o resultado? Eles calaram a voz dos profetas, eles mataram muitos desses profetas, eles eliminaram aqueles que podiam encaminhá-los para a verdade. E Deus, ao invés de desistir, não, mais uma vez mandou outros profetas, a exemplo de João Batista. E o que foi feito? Eles mataram também João Batista. Mas o Pai de misericórdia, não esquecendo jamais o seu povo, fez diferente. Enviou o seu próprio Filho, sim, o ungido, o esperado, de todos os povos antigos, para lhes dizer essa palavra de amor, de transformação e de misericórdia. O que eles fizeram? Simplesmente estão proclamando a morte de Jesus, e Jesus sabia disso. E Jesus diz essa frase fundamental para eles e para nós: a pedra que os pedreiros rejeitaram se tornou a pedra angular, que é aquela pedra que sustenta todo o arco, que fica no centro, que sustenta todo o edifício. Portanto, vocês estão rejeitando essa pedra, vocês estão rejeitando a graça que lhes é dada, vocês estão rejeitando a mim. Estou pregando para vocês um tempo novo de amor, de misericórdia, de libertação do pecado e de tudo aquilo que lhes proíbe de viver uma vida miserável, de uma vida de cobrança, de uma vida de loucura. E o que eles vão fazer? Ao invés de acolher Jesus, vão fazer a mesma coisa que fizeram com os profetas: colocam Jesus na cruz. É a prática do Evangelho que nós vemos, naquilo que Jesus falou e que se realizou. E é muito bonito aquilo que Jesus nos diz, concluindo o Evangelho: vocês não fizeram, mas a outras pessoas o Evangelho chegará. Vocês não fizeram a boa nova, mas essa boa nova vai continuar apesar da rejeição de vocês. E é assim que os pecadores começam a entender essa palavra de amor e de misericórdia, a transformação da vida. E é assim que muitos povos pagãos vão se abrir à palavra de Deus e vão acolher aquilo que Jesus havia nos deixado. E é assim que alguns dos povos da antiga aliança, como também de outras populações, de todas as raças, línguas e nações, vão acolher Jesus Cristo e a verdade do seu Evangelho. Meus irmãos e minhas irmãs, nós somos felizes, porque nós somos aqueles que Jesus falou no Evangelho de hoje. Outros vão acolher, veja que felicidade nós temos. Outros vão se abrir à verdade do Evangelho, e nós estamos aqui porque nós sabemos verdadeiramente que Jesus é Deus, que Jesus é o Senhor, que Jesus é o ungido do Pai, que Jesus é a graça esperada para a transformação integral da nossa vida. Se existe alguma coisa que ainda não foi tocada pela graça de Deus, é porque o coração das pessoas ainda permanece duro e deseja matar em sua própria vida e na vida da sociedade a graça de Deus, que deve ser transbordante. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, como nós entendermos essa palavra de Deus, para que nós possamos viver
vivê-la intensamente. Jesus está nos falando, né, do acolhimento, mas a prática de sua palavra. Ou seja, seremos verdadeiramente cristãos quando acolhermos Jesus, mas quando acolhermos aqueles que Jesus nos enviou. Seremos verdadeiramente cristãos quando as nossas atitudes falarem da fé que nós trazemos no coração, porque uma fé sem obras é morta, uma fé sem educação é morta, uma fé sem compromisso com a vida do irmão que está ao nosso lado é morta, uma fé que deseja o mal dos outros é morta, já nasceu morta, uma fé que faz com que a gente despreze o outro, diga uma palavra que não serve, uma fé, entre aspas, eu falo aqui de fé entre aspas, que faz com que a gente despreze, não se responsabilize com aquilo que está acontecendo na sociedade, ou então viva de um modo em que a gente simplesmente pouco se importe com o que está acontecendo no mundo, é uma fé inegavelmente morta. O Senhor deseja que a nossa fé seja uma fé prática. Falamos de Jesus, mas praticar o que Jesus falou. Isso se faz quando nós damos bom dia às pessoas. A fé se faz quando no trânsito nós respeitamos aquilo que lá está estabelecido. A fé se faz quando nós não jogamos um papel no chão, quando não lançamos uma garrafinha da janela do nosso carro. A fé se faz quando nós temos a capacidade de pensar que existe alguém que tem mais necessidade do que eu, e por mais que eu não tenha um pouquinho do mínimo, eu posso inegavelmente ajudar alguém que necessita, sem antes estar julgando, vou fazer isso, mas ele vai fazer aquilo. Quem de nós somos, Deus para julgar a vida dos outros? A fé se dá quando nós aprendemos a tirar do mais profundo da nossa vida, do nosso coração, da nossa alma, aquilo que ficou para o passado, o ressentimento, a raiva, alguma coisa que nos faz lembrar de alguém que realmente não serve para estar dentro de nós, e portanto a gente deixa tudo isso, todos os lixos que acumulamos ao longo da nossa vida pelo pecado, a gente deixa para trás para mirar no tempo presente e ao mesmo tempo abrir as portas para um futuro que Deus deseja que seja verdadeiramente novo em nossa vida. Portanto, o que Jesus nos diz, o acolhimento que vocês devem dar a mim deve ser completo, afinal de contas Ele é Deus, mas a prática da sua vida vai revelar se você é ou não é verdadeiramente meu discípulo. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, essa é a nossa escolha. O Evangelho nos diz muito também da data que nós estamos celebrando no dia de hoje, e é responsabilidade nossa ter essa consciência, dia do nascituro, ou seja, a igreja celebra esse dia para recordar que aquele que foi gerado desde o início até o fim da sua vida tem direito à sua existência. Não existe direito mais importante na vida de alguém senão o direito de viver, e nenhum de nós pode tirar do ser humano esse direito. Eis a grande graça que a igreja nos ensina desde lá de trás, desde a cultura dos antigos povos, desde a graça do cristianismo que nos orienta há 2000 anos a dizer sim à vida e a dizer não à morte, a não ser a morte que acontece natural ou por um incidente ao longo da nossa existência. Meus irmãos e minhas irmãs, não existe roubo maior que a gente possa fazer nesse mundo do que tirar do outro o direito de ver a luz do dia, de ver a luz do sol, de ver a nossa face, de ver a graça de Deus e de poder conhecer ainda mais aquilo que Deus preparou para ela. Não existe crime maior, assalto maior e guerra maior do que ingressar no útero humano para roubar de um pequeno ser o direito que ele tem à vida. Isso é crime, isso é assassinato, isso é morte dada aos outros, e nós cristãos não podemos aceitar esse tipo de crime dentro da nossa sociedade. Não preciso dizer muitas coisas, porque afinal de contas vocês têm visto vários vídeos sobre o assunto, não é?
numa sociedade brasileira, e é maravilhoso que nós não possamos cortar uma árvore que é muito antiga, como aqui em Teresópolis. É maravilhoso proteger o mico, o leão dourado, eles merecem. É maravilhoso, não é? Sim, criminalizar a quem, não é, inegavelmente, não é, mata um animal que está em extinção. É verdade, tem que se pagar multa, tem que sofrer pena por causa disso. Tudo isso é maravilhoso e nós precisamos lutar para preservar essa natureza maravilhosa que evoluiu como bênção dada àquele que tudo criou. Eis a grande graça que nós temos. Mas sim, se preservamos, né, aquilo que é criatura, como é que nós não vamos preservar a criatura de Deus, o ser humano? Que direito nós podemos dizer, não é? Meu corpo, não é? Eu tenho minhas regras. Sim, o corpo da mulher pertence à mulher, isso é maravilhoso. Mas o corpo daquele que está dentro da mulher pertence àquele que está lá dentro. Eis a grande graça. Qual é a diferença, não é, de matar uma criança, não é, por achar que ela tem menos valor porque tem 3 semanas de nascimento, 1 ano, 2 anos, não é? Ela por acaso vale menos do que um homem adulto? A gente pode imaginar, não é, que um ser, apenas por ser pequeno, com os bracinhos pequenos, com o coração que bate, vale mais, vale menos do que um ser adulto, né, que verdadeiramente tem um coração já pleno no seu batimento. Ali tem um coração que bate, aqui tem um coração que bate, e nós jamais podemos nos esquecer dessa realidade. Por acaso uma criança que tem deficiência vale menos do que uma criança que não tem deficiência? Se eu tenho direito, não é, de matar uma criança, não é, que não tem como se defender, né, será dado à sociedade também matar os adultos. Não é à toa que já tramita e já existe, né, nós sabemos disso, não é, um programa para aquilo que nós chamamos de eutanásia, que será o que pode vir depois, se nós não frearmos o primeiro. Ou seja, o Estado e mesmo pessoas da família vão dizer a alguém que de repente está incomodando: olha, a senhora não tem mais direito de viver, né? A senhora está nos incomodando, vovó, a senhora está aí na cama de um hospital proibindo que outro vá, então vamos dar uma injeçãozinha e a senhora vai morrer com tranquilidade. Ou seja, nós podemos ressuscitar no seio da sociedade o espírito de Herodes, que mandou matar as crianças. Podemos ressuscitar no seio da sociedade o espírito, não é, de Pôncio Pilatos, que lavou as mãos diante de leis ímpias, que levou Jesus à cruz. Nós podemos sim ressuscitar, ainda pior, o espírito de Hitler, que decidiu quem podia viver e quem podia morrer, e assim ele matava os mais idosos. Nós sabemos disso através dos seus ministros. Preciso aqui dizer a lista, porque esse é o nome deles todos. Não precisamos dizer que ele matava as crianças deficientes, afinal de contas elas incomodavam a sociedade. Não preciso dizer que ele mandava matar todos aqueles que pensavam diferente. E nós não estamos longe de uma sociedade onde o império do pensamento único nos obrigará a negar Deus, e nós veremos não aceitamos isso. Não podemos nos esquecer que não pode existir uma ditadura de um pensamento único. Respeitamos a todos, queremos amar a todos, mas não aceitamos como cristãos, e naturalmente por ser um direito humano, o direito à vida, o direito de que se mate as crianças desde o útero materno. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que tenhamos a consciência de que Deus nos fala, Deus nos pede a vida, e é por ela que nós estamos lutando, e ao mesmo tempo que a gente também lute pela adoção. Tantas crianças estão em nossos abrigos, tantas crianças, né, perderam a oportunidade de viver uma vida familiar. Que Deus nos dê a graça de, praticando o Evangelho desse domingo, colocar em evidência e em prática esse valor à vida, esse valor que nós damos ao Criador da vida, e ao mesmo tempo a vida que a gente vê criada desde o momento da sua concepção, e a ciência nos mostra isso, que é o ser humano, desde o primeiro momento, quando as células começam a se desdobrar, até o momento da sua morte natural.
Foi isso que nós aprendemos através de Jesus Cristo, quando disse: deixai vir a minhas criancinhas, não apenas as maiorzinhas, mas todas. E também é isso que nós desejamos para o seio de uma sociedade que não pode matar os seus filhos, mas que deve ajudá-los a crescer, a ver a luz de Deus e a ver nesta vida a luz de Cristo, que é nosso Deus e nosso Salvador. E para concluir essa minha palavra, que já vai longa, eu vou contar uma historinha para vocês, que fala sobre a possibilidade da prática do Evangelho através da nossa própria vida. E a história nos diz o seguinte, é bem conhecida, peço perdão, mas vou repeti-la aqui. Uma senhora ficou sabendo, na porta da paróquia, que Jesus ia visitar a sua casa. Jesus iria lá fazer essa visita ao meio-dia. E ela disse: meu Deus, o que é que eu